Buenas pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Hoje, segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020, agora são 17 horas e 56 minutos e vamos mais uma vez falar sobre o mercado do milho, o mercado do boi e o mercado financeiro como um todo, beleza? Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações para receber o conteúdo sempre em primeira mão, sempre rápido. Aqui embaixo nos comentários pode comentar qualquer dúvida, sugestão, eu sempre estou à disposição, eu sempre acabo respondendo de um dia para o outro, às vezes um pouquinho menos, às vezes no mesmo dia, às vezes um dia depois, e sempre trago as dúvidas aqui para o pessoal, para vocês todos, para que todo mundo possa tirar suas dúvidas também, e às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de outro também, beleza? Aqui embaixo na descrição tem um sumário do conteúdo do vídeo, o tempo em que cada um dos tópicos são falados, então se quiser ir direto ao tópico é só clicar ali que ele carrega para lá. Eu sempre recomendo que assista o vídeo inteiro, porque para não pegar nada fora de contexto, às vezes lá no final lembro de alguma coisa que era para ter dito no início, mas acabo falando no final, às vezes fica meio fora de contexto. Também aqui embaixo tem o link do grupo do Telegram, então quem não está no grupo ainda, acessa lá, entra lá, a gente fala bastante, tá, o dia inteiro, desde as 9 horas da manhã até as 18 horas, às vezes estende, final de semana também, o pessoal sempre conversando sobre o mercado, sempre trocando ideia. Eu estou muito ativo lá, eu faço muita coisa, mando muita coisa, dou dica, falo onde eu entro, onde eu saio, por que, que eu estou entrando, por que, que eu estou saindo, enfim, dou dica de boi, milho, ação, dólar, day trade, falo de tudo lá, beleza? Então, o grupo do Telegram tem muita coisa além do que tem aqui no relatório diário do milho. Bom, sem mais enrolação, vamos ao que interessa, vamos falar de mercado. Acho que eu já mudei minha tela aqui. E vamos começando aqui com o Ibovespa caindo 0,35, virou para queda agora no final do dia com notícia que saiu. Dólar caindo 0,8, milho caiu 2,31 hoje, o boi caiu 1,84. O café aqui subindo 1,69, beleza? Bom, como é que tá o milho, né? O milho deu uma escorregada boa nos últimos dias. E o que a gente vê aqui? Desde que ele perdeu, deixa eu botar no semanal. Desde que ele perdeu essa região de consolidação aqui, quem vendeu lá, hoje está bem tranquilo, com o braço atrás da cabeça, bem de boa, só assistindo o mercado do milho derreter, né? Então, deixa eu botar aqui no diário, fica mais fácil de enxergar o que aconteceu ao longo dos dias, né? Então, semana passada foi uma semana forte de queda. Hoje, né, já abriu aqui abaixo da média móvel de 80 no diário do CCM FUT. Então, já abriu caindo com força também. Chegou lá na média, virou para baixo e caiu. E aí, fechando o dia aqui embaixo. A gente teve uma região aqui que teoricamente poderia ser uma certa resistência, que seria esse topinho aqui. Mas o milho não respeitou, não deu muita bola e passou reto. Teve esse fundinho aqui que ele também não deu muita bola. E aí tem agora esse topinho aqui embaixo, que talvez possa dar uma certa descansada ali. Olhando no semanal, está bem longe das médias já, mas ainda tem muito espaço para cair. E o próximo topo, a próxima resistência um pouco mais forte seria aqui em 60,23, essa região aqui, 60 com 25, 60 com 60, essa região aqui desse topinho aqui. Então, se fosse pensar desse jeito, ainda tem mais uns 6, 7 pontos para o milho cair. Se vai cair direto, acho meio difícil fazer dois candle preto grandalhão aqui, um embaixo do outro, mas também não se sabe, né? Então, no diário, a gente vê que ele rompeu a média aqui. Tá difícil de vender porque está bem esticado. A gente coloca nos 60 minutos, por exemplo. Olha o estado que está o milho. Então as vendas, as melhores vendas têm ocorrido sempre ao toque da média de 60 minutos. Eu vendi, para quem me acompanhou semana passada, eu fiz 3 vendas. Eu vendi uma, encerrei, depois vendi outra e aí vendi mais uma. Carreguei mais de um contrato durante um período. Chegou na sexta-feira, eu encerrei porque no meu alvo era no diário, né? Semana passada eu tinha vendido aqui, peguei esse movimento de queda e o meu alvo era aqui na média móvel de 80 do diário. Quando chegou aqui, eu automaticamente encerrei as posições. Achei que teria uma certa resistência aqui, ele talvez fosse voltar um pouco por causa da média, que fazia muito tempo que ele não tocava na média, nem chegava perto.
então achei que ele poderia ser um bom ponto de suporte, mas o mercado não deu nem bola para o meu pensamento e foi embora, rompendo para baixo. Deixei um pouco na mesa, mas ok, peguei boa parte do movimento aqui com 3 contratos e tá tudo certo. Aí hoje, abrindo o dia, eu não consegui fazer nenhuma operação, ele abriu aqui, eu não consegui fazer operação, porém, mais para o final do dia, nesse candle branco aqui, aonde ele subiu, e aí eu posso botar no CCMF 21, eu ainda estou vendido, eu geralmente fico posicionado, não gosto de fazer day trade, então eu estou vendido no milho ainda que eu peguei essa venda aqui, ó. Então ele vinha caindo, vinha caindo, vinha caindo, queria vender aqui, mas não encaixava na minha estratégia, estava longe da média, o alvo, por exemplo aqui, o alvo era aqui nesse pavio, então não tinha como eu vender, a minha relação risco-retorno não estava boa, e baseado eu só pegar e puxar o gráfico aqui para trás e ver que ele vinha sempre batendo na média, voltando, batendo na média, voltando, qualquer venda que eu fizesse mais aqui para baixo, era bem provável que ele fosse lá na média. Então para que eu vou vender aqui embaixo se eu acho que ele vai subir na média e pegar lá e depois voltar aqui, né? Então eu esperei, tive paciência, acho que um bom trader tem que ter muita paciência, tem que procurar o ponto certo de entrada, o ponto certo de saída, e aí eu consegui pegar essa venda tocando na média aqui. Olha o tamanho do meu stop estava aqui atrás, então eu tinha um stopzinho ali de, vamos colocar aqui, R$120, e só hoje, se eu já tivesse encerrado no aftermarket, teria dado 427 aqui, já teria me dado um retorno bom. Mas o meu stop eu posso carregar ele até aqui se eu quiser em 373, já garanti o 1 para 1. Mas eu quero que ele escorregue um pouco mais, eu quero que ele chegue aqui em 67, que eu acho que ele tem um suportezinho lá em 67, que é aqui um topinho bem pequenininho ali, então por isso que eu ainda carreguei. Mas se amanhã eu abrir e começar a subir, fazer um certo fundo aqui embaixo, ou considerando esses dois pavios aqui, né, fazer um fundo duplo e começar a querer subir, eu stop amanhã no início do dia mesmo, não tem problema nenhum. Por que isso? Porque o milho está muito esticado, né? Então se a gente olhar no diário, ele está muito esticado, está muito longe das médias. Então qualquer venda, inclusive a venda que eu fiz hoje, foi uma venda de risco, uma venda bem maior. O meu stop ideal seria onde? Bom, tem o capeamento atrás do diário, aqui em cima, ou atrás desse candle grande, atrás da média. Então não vou fazer um stop desse tamanho, de quase R$2.000 aqui, para esse movimento, considerando que já está bem esticado. Então eu preferi, né, deixar um stop um pouco mais curto, e eu espero que ele vire para baixo e continue em movimento aqui para eu conseguir realizar essa operação. Beleza? Então, olha aqui, a gente está a média aqui no de 80, né? Tá 6 pontos do preço, 6,2 pontos, está bem longe. Beleza? Bom, vamos falar do boi primeiro, depois eu tenho outra coisa para falar. O boi eu não consegui pegar venda, então o boi eu vinha procurando venda, ele está no mesmo, olha a mesma ideia do milho, ó. Pega o gráfico de 60 minutos, toca na média de venda, toca na média de venda. Eu tentei vender boi, não consegui, tentei vender boi, não consegui, depois fui procurando os pontos, e aí eu não estava cuidando o tempo todo, perdi venda aqui, perdi venda todo esse período aqui, perdi venda aqui, perdi de vender aqui, e agora aqui não dá para vender, né? Agora aqui tem que esperar ele bater na média de novo e ver se ele vai querer vender mesmo, vai vender mais ainda ou não. Mas o fato é que eu perdi todo esse movimento de queda do boi aqui, perdi 16, quase 17 pontos do boi. Fiquei um pouco chateado, mas ok, peguei todo o movimento do milho e por sorte a alavancagem do milho é um pouco maior. É que o boi dá aquela impressão porque o boi quando anda ele anda bastante e ele anda muito mais pontos, né, em relação ao milho. Então, apesar da alavancagem do milho ser maior, ser 450 para 1 em vez de 330, o boi às vezes dá uns movimentos maiores. Ele rompe aqui, fez aqui 17 pontos. A gente olha o milho, não fez tudo isso. Mas o boi também, né, não para de cair. A gente olha no semanal, já é o terceiro candle que ele está se formando para baixo. E eu comentei semana passada que se a gente fosse pensar por price action, lá, o Al Brooks ele sempre fala na wedge, que a wedge ele faz 3 movimentos para baixo. Ele fez 1, corrigiu, fez 2. Aqui ele teria que corrigir um pouquinho para fazer a terceira puxada. Aqui do jeito que ele está fazendo, ele está continuando a segunda puxada. Ele fez a primeira, parou aqui nesse candle de decisão e aí está fazendo a segunda ainda. Até onde o boi pode cair? Bom,
Aqui nessa região aqui em 252 é um certo topinho, onde ele deu uma descansada aqui, né? Assim como aqui também era. E ele nem pensou, passou reto. E aí depois o próximo um pouco mais forte, aí sim, veio nessa região aqui de 227, 230, 226. Então essa região aqui vamos colocar entre 225 e 230, 230 e poucos. Seria uma região com um certo suporte um pouco mais forte. E aí também já está perto da média móvel aqui no semanal, né? Então já começa a ficar com um pouco mais resistência ali. E aqui a gente vê a média móvel no diário, ó, ela está quase cruzando para baixo já. Então aquele famoso setup de cruzamento de médias móveis, onde a média móvel de 8, né, cruza a média móvel de 80, ele se torna bem vendedor. O estocástico lento já está bem sobrevendido. Então é a mesma história do milho. Dá para vender boi? Dá, mas as entradas são um pouco mais arriscadas, porque o timing de vender o boi já passou, né? Ai, me esqueço de botar um negócio aqui, eu sempre me esqueço. Aqui não, aqui. Agora sim. O timing de vender boi já passou. Era para ter vendido boi já aqui atrás, era para ter vendido boi talvez essa semana, mas mesmo que já estava bem esticado. O ponto bom era aqui, né? Eu ainda falei semana retrasada, eu falei, olha que trade bonito, né? Fez um candle de lado, rompendo para baixo, dá um trade de venda bem bonito, assim como se romper para cima, dá um trade de compra, ainda pega a média aqui e rompe para cima e vai embora. Mas foi para baixo. Fato é, a China está fora das compras, os frigoríficos estão fora das compras, então ninguém está comprando boi, por isso que o boi está caindo. A hora que esse pessoal todo resolver voltar a comprar, provavelmente isso aqui vai dar uma puxada para cima e eu vou tentar ficar um pouco mais atento para tentar pelo menos pegar a compra aqui para me redimir um pouco no boi. Mas é difícil, porque depois de um bom tempo caindo ele vai ter que subir mais do que um dia para entrar comprando, porque senão vai ser um trade muito contra a tendência, né? Não adianta a gente querer encontrar o fundo nem encontrar o topo, tem que pegar um pedacinho no movimento, estando bem posicionado, com gerenciamento de risco bom, tá mais do que perfeito. Beleza? Aí o dólar segue no movimento de queda, né? O dólar segue na queda dele lá. E esse canalzinho, deixa eu botar o dólar no diário aqui. Ó, eu tinha traçado semana passada esse canalzinho de baixo aqui, acho que eu tracei no 60. Deixa eu ver aqui. Pode ter sido no 60 ou no 120. Acho que no 120 que está respeitando mais os pontos aqui, ó. Então olha só, ele fez aqui esse canalzinho de baixa, né? E aí nesse canal de baixo, pode ver que ele está batendo bem aqui na região central do canal, que é os 50%, que sempre há uma resistência. Então aqui atrás ele já brigou, aqui foi uma zona de briga, aqui foi uma zona de briga e aqui foi uma zona de briga. Então, considerando esse fundo aqui, esses dois topos, esse é o canalzinho. Qual que é a próxima ideia? Bom, ele pode continuar tanto caindo quanto subindo, né? Baseado nisso aqui. Ele pode subir caindo, ou seja, começar a andar um pouco mais de lado aqui, talvez até subir um pouquinho, e aí ele ainda vai estar dentro desse canal de baixo, ou pode continuar caindo e talvez beirando essa linha tracejada aqui. É que nem muito economista diz, né? Espaço para o dólar cair até aqui uma linha. Ele pode cair até a região de 2,80, 2,90, 2,80 e poucos lá, se tudo der certo. Mas se começar a dar problema, o dólar pode disparar também. Então hoje mesmo saiu uma notícia que fez o Ibovespa disparar, cair no final do dia. É a questão do fiscal lá, que o teto do gasto vai ter despesas que vai ficar de fora do teto do gasto. Então dá toda aquela instabilidade no governo, instabilidade econômica e fiscal. Isso faz a bolsa dar uma certa chacoalhada. Se é só especulação, notícia ou ruído, a gente vai ver agora nos próximos dias se isso vai mudar alguma coisa. Então o dólar no Brasil é sempre complicado. O dólar está caindo porque provavelmente está entrando muito dinheiro nos países emergentes. Não é porque o real estava barato e vamos comprar real, está barato. Não, é porque houve uma demanda, uma rotação de mercado gigantesca, tirando o pessoal com apetite de risco, né? Que é tirando dinheiro, tirando dólar, tirando da economia lá dos Estados Unidos, que é a economia teoricamente mais segura do mundo, e colocando em países emergentes que estavam um pouco descontados, na esperança daquela história, o ano
2021 vai ser o ano dos emergentes, as commodities e tudo mais. Isso faz o preço dar uma certa disparada. Obviamente, junto com toda a euforia do mercado, e aí a gente sabe que quando dá muita euforia, logo depois vem topo, né? Então, tome um certo cuidado. Eu já estou aliviando a mão em um monte de ação. Então, um monte de coisa que eu estou comprado já há um bom tempo e que eu venho tendo lucro, eu venho reduzindo, venho realizando lucros, tirando um pouco o pé do acelerador, porque eu acho que já esticou demais. E é aquele negócio, chega a hora que tudo que está na bolsa sobe, né? Então, já subiu tanta coisa que agora está subindo até os que nem deveriam estar subindo, ou os que geralmente nem sobem. Então nessa hora eu vou começar a realizar, já estou realizando lucro um monte de coisa, alguns que eu estou no prejuízo estou realizando também. E aí eu estou começando a aliviar e ficar um pouco mais líquido e quero esperar passar aí mais uns dias. Logo depois também tem final do ano, e aí o mercado perde um pouco de liquidez, então vamos começar a tirar um pouco da mão também. E aí o Ibov, aproveitando o gancho, né? O que a gente vê aqui, ó? Deixa eu botar no diário. Ó, o Ibov no diário está lá sem força, hoje fez um dia sem força, subiu, chacoalhou e não fez nada. Foi mais vendedor do que comprador, está acima da média, pode ser que amanhã ele venha aqui na média móvel de 8 dar uma corrigida, então a gente está lá na região de 111 mil pontos por ali. E aí vamos ver o que acontece. Lá fora, né, deu uma derretida lá, com questão de coronavírus de novo e toda aquela história. Então agora já está, cada vez que sai uma notícia ruim, já se espera um incentivo dos bancos centrais. Então não se sabe até onde isso vai. Eu sei que uma hora isso vão ter que dizer não, agora chega. E aí a hora que falar isso, acho que a coisa vai dar uma certa desenrolada. Mas o Ibov segue lá em cima, segue esticado, né? Tá como se nada tivesse acontecido em 2020 já. Tá tudo certo. E eu ainda acho um pouco esquisito. Todos os indicadores, se a gente for analisar indicador de macroeconomia, mostra que está muito distorcido, está muito errado, mas a bolsa parece que nós estamos na Suíça, né? Que só sobe, é tudo bonito, tudo certo. Então tem que tomar um certo cuidado. E aí, já aproveitar um gancho, vou falar aqui do grupo do Telegram. O que a gente vê aqui, ó? Por exemplo, hoje, ó, eu falei bastante coisa lá, por isso que eu digo que é importante quem não entrou ainda entrar no grupo lá do Telegram. Então eu falei muita coisa também, o pessoal também fala hora de vender, comprar e manda alguma coisa e outra. Aqui eu estava falando do book, por exemplo aqui, ó, quem estava vendido no milho, ó, aqui o 108, no 68, eu não comentei, ó, o tamanho da resistência do milho, se passar ali, 68, se passar ali cai com mais força. Eu falei isso, era 1h25 da tarde, né? Logo depois o milho foi lá e deu uma derretida, e caiu com força mesmo e foi embora, tanto é que eu acabei até vendendo milho um pouco mais tarde e deu certo. Ainda comentei que depois, ó, esse tipo de observação é importante ter, porque se, por exemplo, se eu tivesse um stop aceitável, eu teria deixado uma venda pendurada no 67,99, porque passando de 68 não teria como segurar a força vendedora, mas como não tinha onde pôr stop, só fiquei aqui e observei, só falei aqui. Ou seja, sempre cuidando aonde coloca os stops. E aí também tem mais uma coisa que eu falei hoje, que foi aqui, ó, respondendo uma pergunta aqui sobre alvos e tudo mais. E aquele negócio que eu sempre falo, gente, primeira coisa, antes de entrar em qualquer operação, primeiro foquem aonde vocês vão entrar, perguntem por que eu estou entrando, aonde que eu vou sair, onde é que eu admito que eu errei, não, perdi, aqui está errado, meu pensamento estava errado, e aonde que eu realizo meu ganho. Se não tem essas 3 respostas antes de clicar na boleta para enviar, alguma coisa está errada. E não existe, eu vou entrar porque o fulano comprou, o Guilherme comprou lá, eu vou comprar, o Joãozinho comprou, eu vou comprar, o Joãozinho vendeu, eu vou vender. Não é assim. Até porque o capital de um não é o capital de outro. Eu entrar com um capital, eu vou lá comprar 100 papéis de B3, não é a mesma coisa que tu comprar 100 papéis de B3, não é a mesma coisa que o Itaú comprar 100 papéis de B3. Então, se o Itaú perder aquilo, para eles não é nada, é troco. Óbvio que ninguém quer perder, mas financeiramente não impacta. Se eu perder, já impacta. Se a pessoa tem R$1.000 na corretora, nem consegue. Então, tem que ter um certo bom senso, né? E aí, que eu falei aqui, ó, a questão de traçar alvos, ó. Traçar alvos e saídas são os pontos principais. Sei que é tentador ver o ativo subindo ou caindo e querer entrar o quanto antes, né? Todo mundo pensa por isso.
Aí aquele pensamento, se eu tivesse comprado aqui, se eu tivesse vendido ali, mas não adianta. A única forma de operar bem é antes de entrar na operação, se pergunte, por que eu vou entrar aqui, onde eu saio ganhando stop gain e onde eu aceito que eu estava errado, stop loss. Se não consegue responder essas 3 perguntas, não tem por que entrar na operação. Parece óbvio e besteira, mas não é. Com o tempo isso vai fazer muita diferença, porque o principal é focar em operar bem e da forma certa. Porque se fizer isso, não importa se vai operar com um contrato ou com 100, teu emocional vai ficar bem mais tranquilo e a chance de ganhar mais é infinitamente maior. É exatamente isso. Então aquele negócio, se eu chegar lá e operar, esquecer o tamanho da mão, tá? Esquecer o financeiro em si, pensar mais na questão de fazer a coisa certa, vai dar muito mais certo. Porque não, eu vou comprar aqui porque aqui tá certo, vou vender ali porque ali é o ponto bom. Que nem aqui, ó. O pessoal tava falando de vender, eu tava quieto lá. Eu tinha uma ordem de venda aqui, onde pegou, obviamente, que estava bem na média, que eu nem me lembrava daquela ordem de venda. Mas quando eu tracei ela, eu coloquei ela provavelmente em algum lugar, não lembro onde, quando aqui, botei um stopzinho ali atrás do candle aqui e falei, não, bom, se o preço chegar aqui na média, eu vou vender na média, o meu stop vai ser curto. Por quê? Porque o milho já vem o dia inteiro, né? Vários dias batendo na média e caindo. Então antes de eu entrar na operação, ó, eu já defini onde é que eu vou entrar. Eu sei por que eu vou entrar, por quê? Porque faz 3 dias que ele bate na média e cai. Então eu tenho um motivo. Bom, se bater na média eu vou vender, mas pode ser que ele fure a média e resolva terminar esse movimento de bater na média e cair. Mas como ele vem fazendo isso há um bom tempo, eu vou acreditar que ele vai continuar fazendo isso até a hora que ele romper a média. Então botei a ordem lá, então já sabia onde entrar, já sabia a saída e já sabia o porquê, né? Qual o meu alvo? Pelo menos o fundo do dia, aqui embaixo. Nesse momento ele não tinha chegado, não tinha chego. Então, essa é a ideia. Eu fiz essa ordem, eu poderia fazer aqui e fazer outra coisa. É que nem o Al Brooks fala, ele chama de a operação Walmart, né, do Walmart do mercado. O que tem a ver com o Walmart? Ele falou no livro dele. Eu adoro ir no Walmart, comprar coisa. O mercado é barato, coisa, então ele vai lá, adora comprar e ficar comprando um monte de coisa lá. E ele é day trader. E a operação Walmart, que ele chama, é aquela operação onde ele consegue pensar, ele monta a operação, define o ponto de entrada, define o ponto de saída. Vou entrar aqui, o meu loss é aqui, o meu gain é aqui, e minha operação vai ser assim. Chegou na hora de enviar, entrou, encaixou na estratégia, pum, envia a boleta, larga o mouse, larga o teclado, levanta e vai para o Walmart. Só vai sair da operação se bater no gain e se bater no loss. Pronto, é a operação Walmart. Não é aquele negócio de, tá caindo, vou vender. Aí fica procurando, agora eu vendo, pum, vendeu. Aí depois que vende, tá, e agora, onde é que é o meu loss? Onde é que é o meu stop loss? Onde é que é o meu alvo? Não funciona isso. Eu sei que no início é assim, eu fiz muito disso, tá? Não estou criticando, não estou sendo chato, não. No início é assim, eu fiz muito disso. É tentador ver um ativo caindo um monte e querer entrar no movimento. Às vezes entra, cai um pouquinho, fica feliz, daqui a pouco volta tudo de novo. Então tem que tomar um certo cuidado quanto a isso. E a operação Walmart, essa é um exemplo bom, que o cara monta a operação e vai embora. Tem quantos papéis na bolsa? Por exemplo, eu estava nem olhando o milho, quando veio, pum, subiu aqui ordem de venda no milho. Opa, nem me lembrava o que era. Eu fui lá ver, já pego uma ordem. Assim que vocês acontece. Esses dias eu botei ordem de venda, tô sem querer. Hoje, fui encerrar uma posição minha em BRDT, acabei vendo 2 vezes a ordem. Então eu estava comprado, fui vender e acabei vendendo 2 vezes a ordem. E aí, como eu tinha garantia na corretora para operar, fazer venda a descoberto, acabou entrando uma venda descoberto lá. E aí, como caiu o BRDT depois, eu falei, bom, agora deixa, sem querer. Aí botei um stopzinho 0 a 0 ali para não perder nada e deixei. Vai que amanhã a bolsa resolva cair, eu ainda ganho sem querer lá em BRDT, apesar de ser uma mão minúscula, mas dá para pagar um café. Pelo menos paga as taxas do aluguel, né, da venda descoberta. Então, assim, tomem muito cuidado com isso e prestem muita atenção. A primeira regra deveria estar escrito nos livros. Deve estar. Alguns tem, com certeza. Primeira coisa é, primeiro defina onde vocês vão entrar, aonde vocês vão sair ganhando, aonde vocês vão sair perdendo
e o porquê entrar naquela operação. Eu falo aqui de milho, eu falo de boi, eu falo, eu acho que o milho vai subir, eu acho que o milho vai cair, eu acho que o boi vai subir, vai cair, vai andar de lado, vai rodopiar ali. Mas isso é o meu pensamento, é a minha ideia, o meu jeito de pensar, o meu jeito de ver. Eu não quero que ninguém opere do jeito que eu opero, até porque ninguém vai conseguir operar do jeito que eu opero, nem eu vou conseguir explicar 100% o que eu faço. Então eu gosto de matemática, adoro matemática, então o que eu gosto de passar são as entradas e saídas com base em matemática quantizada, por exemplo, IFR2, IFR14, qualquer FR lá que é um oscilador. Porque fica fácil, eu programo um robô para isso, ele funciona. Agora, essas análises, por exemplo, que eu estava falando do dólar ali, né, esse tipo de análise aqui, aonde eu traço canal daqui, canal dali, procuro suporte, procuro resistência, se cada pessoa vai enxergar um. Se botar 5 pessoas aqui do meu lado, cada uma vai pensar uma coisa diferente, alguns iguais, alguns parecidos, porque eu chego aqui e falo, não, olha, pegou bem certinho, tá, mas o meu canal aqui não é diferente, meu canal aqui ele pega um pouquinho mais para cima, esse canal pega um pouquinho mais aqui essa região, tem espaço para cair. O cara fala, não, mas o meu canal ele não considera pavio, então ele já furou, ele vai ter que subir. Então isso muda todo o contexto. É que nem juntar todo mundo e começar a olhar para as nuvens, cada uma enxergar uma coisa diferente, um bicho, enfim, qualquer desenho lá em cima. Então isso varia muito. Então tentem vocês tomar a decisão de vocês, de acordo com o pensamento de vocês, de acordo com a estratégia de vocês. Respeitem a estratégia, não fiquem mudando de estratégia. Eu vi a estratégia lá do João. A estratégia do João é comprar sempre quando acontece tal coisa e vender sempre quando acontece tal coisa. Gostei, muito bom, o João mostrou um monte de resultado lá, legal, funciona bem. Aí eu fui lá, fiz a estratégia 2 dias, perdi 2 dias, não gostei, não presta, a estratégia é uma porcaria. Também não é assim. Vai ter 2, 3, um dia de loss, até uma semana de loss por causa de uma estratégia, mas daqui a pouco muda. Então tem que ter uma consistência. Não fiquem mudando. Eu vou fazer FR2. Não, vou fazer FR14. Vou fazer estocástico. Vou operar lá em sidebar. Vou operar cruzamento de média. Vou operar tal coisa. O negócio não funciona, porque tu ganhou ali, essa é melhor. Aí perdeu, não, essa não presta. Aí ganhei, essa é boa. Não consegue ter consistência. Tem que respeitar. É que nem eu comentei ali, falei daquela questão do definir os alvos e objetivos, eu falei ali também. Sexta-feira, olha o milho, CCMF 21, bota no diário. Sexta-feira eu vendi milho, quem estava aqui viu. E pode olhar o último relatório diário do milho, vai ver. Eu vendi milho, não me lembro aonde, sei que eu vendi milho. Não, vendi na sexta não, eu vendi durante a semana e eu estava vendido na sexta. E o que eu falei? Que o meu alvo era a média móvel de 80 do diário, certo? Vou apagar esse Fibonacci aqui. O meu alvo era a média móvel de 80 do diário. Então eu tinha a média móvel de 80 do diário passando por aqui assim, agora caiu um pouco, né? Mas passando mais aqui para cima um pouco. Tinha essa região desse topo aqui e ele vinha caindo em linha reta. Eu pensei, bom, tem uma média passando ali, tem um topo anterior rompido, ele está caindo forte para baixo. Eu vou pelo menos, eu estou vendido em 3 contratos. Vou pelo menos fazer uma parcial ali, quem sabe uma final, porque ali é uma grande chance dele bater e voltar. Certo? Eu tinha um alvo, estava vendido, e o bilho estava caindo com muita força. Eu tinha um alvo. Chegou ali, ele fez o primeiro candle que ele foi, voltou um pouquinho e fechou um candle branco lá nos 60 minutos, eu não me lembro qual exatamente que foi, mas fechou um candle branco, deve ter sido algum desses aqui. Eu peguei e saí fora. Não, vou sair fora, porque não. Eu acho que ele vai voltar um pouco. É justo, é válido. Olha o jeito que ele já tinha caído. É válido ele voltar até a média aqui e cair de novo. Então eu vou pegar um movimento maior. Se ele voltar e depois fazer um pullback, eu vendo de novo e vou embora. O que aconteceu? Vendi, encerrei a posição ali, no caso comprei, né? Deu 2, 3 horas depois, ele caiu mais um monte para baixo. E hoje eu vi aquilo e falei, bom, perdi um pouco, beleza, não perdi não, deixei de ganhar, né? Deixei na mesa, mas respeitei a estratégia, tá tudo certo. Aí hoje eu achei que ele abriu também subindo um pouco, porque já tinha caído forte, abriu e caiu mais ainda. Bom, beleza, faz parte. Se eu não tivesse respeitado a minha estratégia, tivesse ainda vendido em 2, 3 contratos desde sexta, eu teria ganho muito mais dinheiro entre
não lembro a hora, mas entre o meio da tarde de sexta e até agora. Teria feito o dobro, talvez, ou até mais. Mas eu não teria respeitado a estratégia. Aí dessa vez teria funcionado, eu teria botado 2, 3, 4 mil reais no bolso. Talvez daqui a 2 dias eu fizesse a mesma coisa. Não vou traçar alvo, vou deixar cair e vou deixar andar a vida inteira. Ele tivesse batido lá e voltado tudo, ou voltado 50% do trade, e aí eu devolvo 50% na mesa. Ah, mas Guilherme, o que tu acha daquela história de tu ir comprando e sempre puxando stop? Perfeito, funciona super bem, mas isso funciona geralmente mais na compra, porque a compra é devagarinho. Geralmente quando tu compra, ele sobe um pouquinho, tu vai carregando stop, tu consegue enxergar a volatilidade, tu vai botando stop de acordo com a volatilidade. Então para compra é perfeito, tu vai carregando. Para venda já começa a ficar um pouco mais complicado, porque geralmente ele cai muito rápido. Olha aqui, olha no milho. Aqui se eu estivesse comprando e carregando stop, e eu fiz isso, e quem estava comigo me acompanhou e viu, é muito bom, porque ele faz uns candles menores. Só que quando cai, olha aqui por exemplo, tamanho de volatilidade, 10 pontos. Quando cai, ele cai com muita força. E aí se eu quiser botar o stop atrás do candle, eu vou deixar na mesa muito dinheiro. E aí eu começo a estrangular o stop. E quando vai estrangular o stop, ele vai cair. Então funciona botar o stop atrás? Funciona, mas vai acabar pegando. Então às vezes eu prefiro que ele dê uma paulada, eu encerro lá embaixo, aí depois se andar um pouco, bom, beleza. Respeitei a estratégia. Então é isso. Sempre respeitem a estratégia de vocês. Sempre se preocupem em operar bem. Aí eu vou comprar aqui e vender ali. É que nem eu brinco, a gente vai jogar poker. Uma coisa é jogar poker valendo grão de feijão, né, por mão. Outra coisa é jogar poker valendo dinheiro. Às vezes o cara que joga poker valendo grão de feijão joga muito melhor do que joga no dinheiro. Por quê? Porque não tem emocional no meio. Ou opera aqui, ó. Vem aqui e opera na conta do simulador. Aqui o cara compra, vende, faz, acontece, eles dão um baita resultado, fica feliz. Coloca aqui o dinheiro real, aí a coisa já muda um pouquinho. Então, se preocupem sempre em operar bem. Aí depois você vai operar com um contrato, um lote, 10, 20, 30, não importa. Se fizer bem, respeitar o gerenciamento de risco, que é a principal parte, o resultado vai ser bom. Então, não existe um trader que deu certo na vida, que se manteve trader durante muitos anos ou pela vida inteira, que não respeitou o gerenciamento de risco. E existe um sortudo, que vai lá, enche a mão, bota 100 papéis aqui, compra em qualquer lugar, vende em qualquer lugar, e o negócio tem 50% de chance de ir para um lado para o outro, vai para o lado certo, o cara vai lá, enche um caminhão de dinheiro, bota o dinheiro no bolso, eu sou bom. Não. Ou aquele sortudo que compra sem saber o que estava fazendo, compra qualquer coisa na metade do caminho, o negócio sobe e não para de subir, e aí acha que é o Warren Buffett. O cara que comprou bolsa em 2016, qualquer papel que ele tenha comprado subiu até 2020 sem parar. O cara que comprou bolsa no fundo da pandemia, tirando 2, 3 papéis que estavam enrolados lá por algum motivo ou outro, subiram 200%, 300%. E aí vai dizer que todo mundo agora entende de bolsa. Eu vi o cara que estava comprado até o topo em 2019, como é que ele está hoje? Sem ter tirado dinheiro do caixa. Então isso muda. Beleza, pessoal? Então, uma boa semana para todo mundo, bons negócios, bons trades, e fiquem atentos aí a esse mercado que está bem esquisito. E está chegando no final do ano, né? Então tem mais isso. Beleza? Obrigadão, valeu, um abraço, tchau.